Capítulo 822-821. Hoje, a equipe Cell substituirá a equipe Vazio. Caim percorreu a maior parte do caminho até Malville City montado em Figon, confiando que Slowking identificaria as coordenadas psíquicas que ele havia deixado anteriormente ao longo da rota para Malville City. Por fim, quando Slowking percebeu o ponto exato, ele conseguiu teletransportá-los para a cidade de Malville. Do céu, Caim recolheu Figon para sua Pokébola e, durante a queda, desapareceu na escuridão da noite junto com os Zolkin. Quando reapareceram, estavam em um canto isolado de Malville City. A última vez que Caim visitou esta cidade, seu objetivo era eliminar pequenos grupos da equipe Vazio para ganhar dinheiro e comprar os ingredientes para a poção de aprimoramento de qualidade para Mactomp e Poliwar. Desta vez, porém, seu objetivo era muito mais ambicioso: erradicar completamente a equipe Void. Dessa vez, não havia necessidade de usar a Liga como pretexto. Agora, Caim podia agir abertamente sob o nome de Equipe Cell, pronto para substituir a equipe Vazio como uma das principais forças da cidade. É provável que os líderes da equipe Void estivessem reunidos em seu quartel-general, aguardando ansiosamente as boas notícias de Gibson, o membro que eles haviam enviado para confrontar a equipe Heaven. Embora Caim tivesse crescido imensamente em força e habilidade, enfrentar sozinho um grupo de líderes de nível quase de elite ainda era uma tarefa impossível. No entanto, ele tinha uma vantagem: os líderes da equipe Void não eram um grupo unido. Ao se dirigir a uma das bases secundárias da equipe Void que havia visitado anteriormente, Caim descobriu que o local havia se recuperado um pouco desde seu último ataque. No entanto, restaurar essa base exigiu muitos recursos, já que a equipe Void sempre foi marginalizada por outras forças em Malville City. A base agora estava bem guardada, mas para Caim, aquele número de guardas não representava um desafio. Da última vez, ele não precisou de muito esforço para destruir o lugar e agora seu poder era ainda maior. Dentro do escritório principal da base, Caim agarrou o oficial mais forte ali presente, um membro de nível avançado, pelo pescoço e o ergueu do chão com facilidade. Afinal, se ele conseguia carregar Lavitar sem problemas, segurar um homem era uma tarefa trivial, especialmente com a ajuda de seus poderes psíquicos. Chame seu superior, ordenou Caim fiamente. Invente qualquer desculpa que quiser, mas trago aqui. O homem, aterrorizado, não ousou desobedecer. Assim que Caim o libertou, apressou-se a usar seu dispositivo de comunicação para contatar seu superior, inventando uma desculpa para convocá-lo. O superior, que estava em reunião no quartel-general, reagiu com raiva, gritando insultos pelo comunicador. No entanto, o oficial da base desligou o aparelho e, resignado, concentrou-se em agradar Caim, oferecendo-lhe chá e sentando-se em silêncio num canto, na esperança de sobreviver. Caim não julgou por seu comportamento. Ao menos esse homem compreendeu sua situação e soube agir para se salvar, o que o tornava inteligente. Não demorou muito para que o superior chegasse à base, furioso apenas para ser recebido com um ataque devastador de Caim. Embora Caim tivesse perguntas a fazer, a luta foi breve. O líder da base não teve chance de resistir. Os Pokémon de Caim, liderados por Onchful e Weavile, desfrutaram da batalha entusiasmados por lutarem juntos novamente depois de tanto tempo. Apesar da inferioridade do oponente, Caim não subestimou a situação e conduziu a batalha com precisão através de comunicação telepática. O resultado foi claro: os Pokémon inimigos foram impiedosamente derrotados, e o próprio líder da base foi subjugado. Após interrogá-lo, Caim o enviou para o espaço alternativo e confiscou seus pertences, incluindo diversos itens valiosos. Graças às informações obtidas, Caim descobriu que a equipe Void tinha 8 líderes restantes, todos de nível quase de elite. Com Gibson já eliminado e outro líder capturado, restavam apenas 6. Entre eles, Kainan, de quem Caim se lembrava bem, era de nível médio, enquanto o mais forte era um homem chamado Robert. No entanto, mesmo os mais poderosos entre eles não representavam uma ameaça significativa para Caim. Com a ajuda do oficial da base, Caim começou a visitar outras bases da equipe Void em Malville City, usando táticas semelhantes para atrair os líderes. No total, ele conseguiu eliminar mais 3, reduzindo ainda mais as fileiras da equipe Void. Cada vitória permitia a Caim obter recursos valiosos, já que os líderes da equipe Void geralmente carregaram todos os seus equipamentos e pertences consigo. Embora muitos Pokémon tenham ficado gravemente feridos nas batalhas, alguns eram fortes o suficiente para serem reutilizados como ferramentas ou para treinar os subordinados da equipe Heaven. Com apenas 3 líderes da equipe Void restantes, Caim sabia que eles não cairiam mais em suas armadilhas. Era hora de enfrentá-los diretamente em seu quartel-general.
Com um oficial da base como guia, Caim dirigiu-se abertamente para o quartel-general da equipe Void. Ele não tentou esconder seus movimentos, permitindo que outras organizações detectassem suas ações. Hoje, a equipe Cell não tinha apenas o objetivo de eliminar a equipe Vazio, mas também de se estabelecer como uma nova força dominante na cidade. Capítulo 820 e texto 822. A fuga foi verdadeiramente espetacular. Tain chegou rapidamente à sede da equipe Void. Era um prédio moderno que se destacava na paisagem urbana. Na entrada, alguns membros tentaram impedi-lo, mas com Montico, Oeville e Jindar ao seu lado, ninguém ousou se aproximar. Nem mesmo os subordinados da equipe Void, sob ordens de seus superiores, ousaram confrontá-lo. Sabiam muito bem que não fazia sentido lutar contra alguém tão vastamente superior em força. Será que eles queriam morrer sem motivo? Além disso, considerando que Caim já havia derrotado vários líderes, sua chegada confiante ao quartel-general dele só poderia significar que ele estava absolutamente certo de sua vitória. Caim entrou calmamente no prédio da equipe Void. Era meia-noite, mas o ataque havia acendido todas as luzes do local. Enquanto isso, espiões de outras facções que acompanhavam o confronto à distância não ousaram entrar. Afinal, aquele era o quartel-general de uma das maiores organizações da cidade de Malville, e normalmente eles nem sequer se atreviam a chegar perto. Mas hoje foi diferente. Alguém invadiu o prédio com uma audácia sem precedentes, o que os motivou a assistir ao espetáculo do lado de fora. Embora a equipe Void tivesse sido marginalizada pelas outras facções da cidade, ainda era uma organização poderosa. Mesmo em declínio, sua influência superava em muito a desses grupos menores. Ain avançava pelo prédio, enquanto os membros da equipe Void recuavam a cada passo. Onshkrow, Weville e Gingar exibiam abertamente sua energia e presença, deixando claro que não estavam ali para brincar. Já fazia muito tempo que eles não tinham uma batalha tão emocionante, e o entusiasmo deles era evidente. Caim, por sua vez, não estava preocupado com as possíveis implicações de usar Jindar. Embora esse Pokémon fosse conhecido na Aliança, ninguém o associaria diretamente a ele. Onchfel e Weavile nunca haviam sido vistos nesse contexto, e embora Jindar fosse mais comum, seu uso por membros de organizações clandestinas não era incomum. Tudo em Caim, desde suas roupas até seu estilo de luta, se encaixava perfeitamente no perfil de um membro de uma facção clandestina, descartando qualquer suspeita de ligação com a Aliança. Se quiserem viver, ainda tem tempo para ir embora, disse Caim friamente, com a voz desprovida de emoção. Ele havia deixado seu propósito claro: eliminar a equipe Void. Qualquer um que escolhesse ficar depois de ouvir isso só poderia ser um fanático leal ou um tolo sem esperança, e nenhum dos dois merecia viver. A declaração de Caim deixou o saguão em absoluto silêncio. Ninguém ousou responder, pois todos estavam avaliando suas opções. Os guardas sabiam que vários líderes haviam saído e não haviam retornado. Não era preciso ser um gênio para entender o que aquilo significava. Eis, disse Caim, iniciando uma contagem regressiva. A mensagem era clara: aqueles que permanecessem após a contagem não seriam poupados. Seu tom gélido e autoritário provocou uma reação imediata. Alguns começaram a demonstrar sinais de pânico, enquanto outros o encaravam com ódio. Estes últimos eram claramente os leais à equipe Void. Caim ativou seu sistema de gravação para garantir que seus rostos fossem registrados. 2. O clima ficou insuportavelmente tenso. Finalmente, alguém quebrou o silêncio. Droga, eu não vim aqui para morrer. Não vou ficar. Embora suas palavras fossem desafiadoras, suas ações demonstravam exatamente o oposto. Ele rapidamente tirou o uniforme da equipe Void e saiu correndo, deixando claro que preferia fugir a enfrentar Caim. Havia um ditado: você pode xingar enquanto fala, mas sua maneira de fugir é admirável. Esse ato de bravura ou covardia inspirou outros. Ele tem razão. Eu também não vou ficar para isso. Em questão de segundos, vários outros seguiram seu exemplo, tirando seus uniformes e saindo do local. Eles evitaram contato visual com Caim, circulando cuidadosamente ao saírem. Por trás da máscara, Caim esboçou um leve sorriso. Ele não se importava com o êxodo em massa. Afinal, seu alvo eram os líderes. Vendo que a maioria dos membros presentes havia fugido, Caim não se deu ao trabalho de dizer um. Ele simplesmente ergueu a mão, sinalizando para seus Pokémon atacarem. Os poucos que restaram não eram particularmente fortes e, sob o ataque de Ontiful, Weavile e Jindar não tiveram a menor chance. O confronto terminou rapidamente. Foi então que os líderes da equipe Void, que estavam nos andares superiores, finalmente desceram correndo. A cena que encontraram no saguão foi devastadora, uniformes espalhados por toda parte e os cadáveres de seus subordinados.
À frente deles estava Robert, um homem de aparência fria e calculista. Ele era o mais forte dos líderes restantes e, segundo rumores, o sucessor mais provável do antigo chefe. Ao lado dele estava Kainan, o homem que Caim havia marcado como alvo há muito tempo, e uma mulher atraente cuja força era comparável à de Gibson. Segundo rumores, sua ascensão na equipe Void se devia ao seu relacionamento com o antigo líder. Caim sabia que derrotar esses três marcaria o fim definitivo da equipe Vazio. Quem é você? Perguntou Kainan, com a voz carregada de fúria e desprezo. Na verdade, a pergunta era desnecessária. Os líderes que haviam partido antes não retornaram. Mesmo que conseguissem derrotar Caim, a equipe Void jamais seria a mesma. Sem seus principais recursos e líderes, a organização estava fadada a se reduzir a uma facção menor. Caim não respondeu. Em vez disso, soltou uma risada fria enquanto liberava toda a sua energia psíquica. Oshfo, Wavili e Gingar investiram contra os três líderes, aproveitando-se do espaço confinado para obter vantagem. Os três foram forçados a recuar e libertaram seus Pokémon numa tentativa desesperada de se defenderem. Caim não perdeu tempo. Aproveitou-se da confusão para se aproximar rapidamente da mulher. No movimento preciso, 5 letras negras brilharam em sua mão direita e uma fenda negra surgiu entre o pescoço e o corpo da mulher. Sem sequer um som, a cabeça dela desapareceu. Uma menos, pensou Caim enquanto se preparava para enfrentar os dois líderes restantes. Capítulos 824 a 823, usando uma faca para matar uma galinha. Então, Caim moveu a mão novamente, ampliando a fenda no espaço e lançando a mulher inteiramente para dentro dela. Apenas Robert e Kainan permaneceram. Naquele instante, tanto Robert quanto Kainan invocaram seus Pokémon. No entanto, ao testemunharem como a mulher desapareceu na fenda espacial sem a menor resistência, suas expressões se tornaram extremamente sombrias. Eles já haviam pedido a alguém um único confronto. Embora o relacionamento entre eles fosse geralmente tenso, com constantes competições e desentendimentos, o confronto com um inimigo poderoso e desconhecido fazia com que cada membro adicional se tornasse um recurso valioso. Caim, por sua vez, simplesmente limpou as mãos com indiferença, como se nada tivesse acontecido. Aquele golpe espacial era muito mais prático do que usar uma daga. Ao menos não houve sangue. Pressentindo os pensamentos de Caim, as 5 letras em seu pulso brilharam brevemente, usar uma faca para matar uma galinha. Agora, em todo o prédio da equipe do vazio, estavam apenas Caim, Kainan e Robert. Se ele conseguisse se livrar deles ali, tudo estaria resolvido. Depois, seria uma questão de como a equipe celestial absorveria o que restasse da equipe do vazio. Caim já não se preocupava em esconder sua força. Ele sacou mais 2 Pokébolas e invocou Zolkin e Drapion. Embora o inimigo tivesse a vantagem numérica, Zolkin e os outros também precisavam entrar na luta. Quando o Zolkin apareceu, a expressão de Kainan mudou drasticamente. Em sua mente, ele já tinha certas suspeitas, mas elas eram chocantes demais para serem aceitas de imediato. Como alguém que acompanhou de perto os eventos em Leafeton, Kainan sabia muito bem o que a presença de Zolkin significava. Por outro lado, Hobbit apenas pareceu momentaneamente perplexo ao ver Zolkin e não deu muita importância a isso. Para ele, Leafeton era apenas mais um lugar remoto e desconhecido, incomparável a Malville City. Seu desenvolvimento havia sido tão rápido que ele ainda estava preso a uma impressão ultrapassada do local. Só recentemente, depois que Kainan sugeriu que eles se refugiassem em Leafeton, Hobbit fez uma pequena pesquisa, mas ele não sabia o que Zolkin representava lá. Ao ver a expressão de Kainan, a intenção assassina no coração de Caim se intensificou ainda mais. Atualmente, as 2 figuras mais representativas da aliança de Caim eram Zolkin, seu Pokémon mais forte, e Florges. No entanto, identificar Caim através de Florges exigiria conhecimento pessoal ou atenção muito específica. Portanto, Zolkin era o símbolo mais óbvio. Sem trocar palavras, Onchfou e os outros, sob o comando de Caim, começaram a atacar imediatamente. Dapion liderou o ataque. Kainan, outrora um adversário temível para Caim, agora não tinha o pescoço senão resistir junto com Robert. Contra Caim, eles sequer conseguiam revidar. Embora seus Pokémon fossem muito mais fortes que os de Gibson, Caim havia utilizado todos os seus Pokémon mais poderosos, com exceção de Florges. Zolkin estava no nível 58. Nos 2 meses seguintes, embora o nível de Zolkin não tivesse aumentado, seu poder continuou a crescer de forma constante. Essa diferença não podia ser medida apenas pelo nível. Os demais Pokémon de Caim progrediram de maneira semelhante.
Caim estava fortalecendo deliberadamente as bases de seus Pokémon, garantindo que eles estivessem preparados para avançar para o nível Elite no futuro. Isso era algo que Kainan e Robert simplesmente não conseguiam entender. Sokin e Onchpro não lutavam juntos há muito tempo, mas a coordenação e a sincronia do passado permaneciam intactos. Eles treinavam juntos regularmente, conheciam-se profundamente e podiam cooperar perfeitamente sob as ordens de Caim. 5 dos Pokémon de Caim enfrentaram os 8 Pokémon de nível quase elite do inimigo sem muita dificuldade. Na verdade, provavelmente enfrentaram mais pressão na natureza. Os Pokémon selvagens de nível quase elite possuíam uma ferocidade que esses Pokémon, há muito afastados das batalhas, não conseguiam igualar. Os selvagens lutavam com táticas forjadas em situações de vida ou morte, muitas vezes trocando golpes mesmo quando feridos. Em contrapartida, os Pokémon desses dois treinadores, que viviam confortavelmente, haviam se tornado igualmente complacentes. Isso demonstra que ter um treinador pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição para um Pokémon. Se o treinador for ambicioso e continuar se esforçando para melhorar, seus Pokémon ficarão mais fortes com o tempo. Por outro lado, se o treinador estiver satisfeito com seu status e buscar conforto, seus Pokémon, que estão fora de batalha há muito tempo, perderão sua vantagem. Podem ter fama de serem fortes, mas não possuem o poder real para sustentar essa reputação. Tomemos como exemplo o professor Carval, que se aposentou cedo, mas nunca parou de treinar seus Pokémon. Mesmo que não batalhassem, ele garantia que mantivessem uma rotina de treinamento ou saíssem para lutar por conta própria. Por isso, seu Dragonite estava sempre em ótima forma. Kainan e Robert, no entanto, haviam passado muito tempo lutando pelo poder. Quanto tempo eles realmente poderiam dedicar ao treinamento de seus Pokémon? Se eles tivessem uma equipe de criadores como Giovanni, seria diferente, mas quantos poderiam se dar a esse luxo? Assim como na batalha de Caim contra Gibson, onde ele zombou de seus Pokémon, os de Kainan e Robert, embora mais fortes, também estavam em declínio. 8 Pokémon, 2 Swalot, 2 Breloom, um Manectric, um Ariama, um Explode e um Slaking. Dentre eles, o único que preocupava Caim era Robert Slaking. Os Slakings são naturalmente preguiçosos e não precisam de muito treinamento. Sua letargia lhes permite armazenar energia para explosões de poder devastadoras. Um Zakin que tivesse armazenado energia por tanto tempo poderia ser aterrorizante. No entanto, este Zakin era de qualidade verde mediana e nível 51. Mesmo que explodisse, não seria mais poderoso do que Caim poderia suportar. Embora Kainan e Robert tivessem 8 Pokémon, eles nunca haviam treinado para lutar juntos, então não conseguiam combinar suas forças de forma eficaz. Soulkind use seus poderes psíquicos para contê-los. Ataques psíquicos ilimitados. Drapion encontre os pontos fracos deles. Ataque triplo. Honchfou, ataque aéreo. Jengar, soco das sombras contínuo. Wavili, soco de gelo. Como o inimigo era claramente inferior em força, não havia necessidade de táticas elaboradas. Ele simplesmente os esmagaria com força bruta. Embora alguns de seus Pokémon tivessem alcançado os níveis 55 ou 56, sua falta de vontade de lutar era evidente. Seu espírito de combate havia morrido há muito tempo. Eles já não estavam aptos para a batalha. Capítulo 825-824 Atacante Principal. Zoking dispersou seu poder psíquico no ar, preenchendo o espaço ao seu redor com uma energia palpável que emanava de seu corpo. Essas energias, embora espalhadas, permaneceram sob seu controle, aumentando ainda mais seu poder explosivo em batalha. Esferas de energia escura começaram a se formar ao redor de Zoking, condensadas com seu poder psíquico. Sem hesitar por um segundo, essas esferas dispararam diretamente em direção ao Pokémon inimigo. Drapion liderou o ataque, avançando com força imparável. 2 Belum tentaram bloquear seu avanço usando sua força combinada. No entanto, longe de se intimidar, Drapion parecia ainda mais entusiasmado. Suas pinças começaram a flamejar, completamente envoltas em chamas. Era o golpe presa de fogo, que Drapion dominava perfeitamente. Com alguns golpes certeiros, os 2 Belum foram completamente dominados. Ambos demonstraram expressões de descrença, incapazes de deter Drapion, que os prendeu sem esforço, um em cada pinça, e os arremessou violentamente contra a parede. Suspensos no ar, os Breloom estavam indefesos. Drapion, com os olhos brilhando de excitação, inclinou a cauda para frente. Na ponta, formou-se uma esfera concentrada de energia tóxica, tão intensa que parecia que uma gota de veneno estava prestes a cair. Com um movimento rápido e poderoso, Drapion usou os golpes pesa de fogo e cauda venenosa em um dos Belum.
A combinação de força, energia e vantagem de tipo foi devastadora, nocauteando instantaneamente. Do alto do salão, Onchfou soltou um grito agudo. Seu corpo estava coberto por uma camada de chamas azuladas, formando a figura de um pássaro ao seu redor. Foi o golpe-ataque aéreo. Sem perder tempo, ele mergulhou em direção ao Mariama que tentava resgatar o Brelon, derrubando-o antes que pudesse interferir com o Drapion. Ao perceber isso, Drapion virou a cabeça na direção do Ariyama, mas nesse instante viu um Explode se aproximando com a boca escancarada, pronto para desferir um ataque sonoro. No entanto, antes que pudesse agir, uma sombra negra se moveu rapidamente, Weavile apareceu. Com um golpe preciso, usou o soco de gelo, congelando a boca de Explode e interrompendo seu ataque. Drapion liberou o segundo Belum, mas antes que ele pudesse tocar o chão, sua cauda se moveu com velocidade e precisão, pendendo contra a parede. Era o golpe ferrão mortal, o movimento que Drapion havia aprendido durante o torneio de Sinnoh. Esse golpe dobrava de poder se nocauteasse o oponente, e Drapion o executou com maestria. Sem nem olhar para trás, Drapion finalizou o Belum com Venom Shock, garantindo que ele não se levantaria. Enquanto isso, o Manectic tinha fixado sua atenção em Onchkou, mas antes que pudesse atacar, uma figura sombria emergiu da escuridão, Jindar. Com um sorriso malicioso, Jindar desferiu um soco sombrio direto no rosto de Manectic, lançando-o para longe. Sem lhe dar tempo para se recuperar, Jindar reapareceu diante dele, seus olhos brilhando com uma luz hipnótica. Manectic, preso em seu lar, caiu em um sono profundo. Jengar começou a usar Devorador de Sonhos, alimentando-se dos sonhos do Pokémon inimigo enquanto o enfraquecia ainda mais. Em outra frente, os dois Solot, que pareciam ser os Pokémon mais fortes da equipe inimiga, já haviam sido neutralizados por Zoukin. O ataque psíquico os atingiu, explorando sua fraqueza a ataques do tipo psíquico. Embora os dois Solot tentassem resistir, a falta de treinamento regular e de batalhas os havia enfraquecido. Suputar os ataques de Zoukin já era uma tarefa monumental para eles. Em meio ao caos, o Nuzlocke jazia no chão, bocejando indiferentemente. Embora Robert estivesse dando ordens desesperadas, Zakin não parecia ter nenhuma pressa em agir. Finalmente, com um ar desleixado, levantou-se e fixou o ar em Drapion, o único Pokémon sem um oponente direto. De repente, os olhos de Slaking brilharam com determinação. Ele havia armazenado energia durante toda a batalha e agora estava pronto para liberá-la. Com um salto poderoso, Tlaking investiu contra Drapion, estilhaçando as lajes do chão sob seus pés. Drapion, percebendo o ataque, sorriu ansiosamente. Assumiu uma postura defensiva, pronto para testar a força de Slaking. O confronto foi espetacular. As pinças de Drapion encontraram os braços de Slaking, gerando uma onda de choque que fez o chão tremer. Até o cimento rachou sob seus pés, criando uma cratera no local da batalha. Ambos pareciam ter forças equivalentes. Robert observava com admiração. Ele depositara grandes esperanças em Slakin, alimentando e cuidando dele durante todo o seu desenvolvimento. Embora Slakin tivesse um potencial mediano, treiná-lo até um nível quase de elite fora uma tarefa monumental. Agora, vê-lo enfrentar Drapion com tanta força o encheu de orgulho. Caim também assistiu à luta. Ele conhecia melhor do que ninguém a força de Drapion e ficou surpreso que Slaking pudesse enfrentá-la. Isso despertou seu interesse pelos grupos Lakot que habitavam as montanhas próximas. Contudo, a natureza de Slaking acabou prevalecendo. Embora sua explosão de energia tivesse sido impressionante, sua preguiça acabou por lhe trazer problemas. No momento crucial, ele baixou a guarda, permitindo que Drapion o capturasse. Com um movimento rápido, Drapion o arremessou contra uma parede, derrubando-o. Slaking ficou soterrado sob os escombros, preguiçoso demais para tentar se libertar. Os demais Pokémon inimigos também foram caindo um a um. Onchfro, Tindar, Weavile e Zoukin trabalharam juntos para derrotar os oponentes restantes. Nesses tipos de batalhas, onde o número de inimigos era alto, a habilidade Moxie de Onchfro se mostrou extremamente útil. Jingar, aproveitando-se da situação, se movia entre os inimigos enfraquecidos, garantindo que desferiria o golpe final. No fim, Jingar se tornou o principal coletor de cabeças. Embora os outros Pokémon não reclamassem, era evidente que Jingar gostava do papel. Não seria função do atacante principal desferir os golpes decisivos. Zoukin, atacante principal. Yapivon, eu. Capítulos 826 a 825. Classificação de força de nível de elite. Todos os Pokémon de Kainam e Robert foram derrotados por Caim. Ambos ficaram completamente atônitos, incapazes de aceitar o que havia acontecido. Às vezes você consegue prever que algo vai acontecer, mas quando realmente acontece, sempre te pega de surpresa.
É exatamente assim que Kainan e Robert se sentiam agora. Na realidade, isso não aconteceu por causa do aparecimento repentino de Caim, mas sim a partir do momento em que o verdadeiro líder da equipe Void desapareceu. Mesmo assim, eles já podiam prever que algo assim poderia ocorrer. No entanto, eles se apegaram a uma falsa esperança e pensaram que, uma vez que assumissem o controle total da equipe Void, iriam reorganizá-la e desenvolvê-la para atingir um nível superior. O resultado final foi que ninguém estava disposto a se submeter a ninguém. Todos competiam até o fim, obcecados pela luta pelo poder e pelos benefícios, esquecendo-se de como lutar ou treinar seus Pokémon. Eles se esqueceram do que realmente é preciso para ser membro de uma força territorial. Poder. Essa é a verdadeira essência de tudo. Se, após o desaparecimento do líder da equipe Void, alguém tivesse se dedicado seriamente ao treinamento de seus Pokémon e investido todos os recursos coletados nesse treinamento, resistindo às tentações do luxo, então não importaria o quanto os outros lutassem pelo poder. Mesmo que eventualmente escolhessem um líder diante do poder absoluto, todos os outros seriam ridicularizados. Infelizmente, ninguém entendeu isso. Ou talvez alguns tenham entendido, mas optaram por não agir. Do lado de fora do prédio da equipe Void, passos apressados podiam ser ouvidos. 4 pessoas entraram pela porta principal, Ski e os outros 3, que vieram correndo junto com todos os membros oficiais da equipe Heaven depois de receberem a mensagem de Caim. Isso significava claramente que eles estavam se preparando para uma guerra total. No entanto, os 4 que entraram por último pareceram um pouco surpresos. Será que Caim realmente derrotou sozinho uma força tão poderosa quanto a equipe Vazio? Embora o líder da equipe Void tivesse desaparecido, ainda restavam vários especialistas de nível quase elite. Ao verem Kainan e Hobbit parados ali com expressões vazias e perceberem os Pokémon espalhados desordenadamente pelo chão, alguns ainda respirando, outros não, eles não puderam deixar de ficar chocados. Todos esses Pokémon eram genuinamente de nível quase elite. Mesmo que fossem fracos, suas bases ainda eram impressionantes. Capturem aquele ali e acabem com o mais fraco, ordenou Caim ao ver os 4 entrarem, ainda usando sua máscara e traje. Mas, ao ouvirem a voz de Caim, os 4 a reconheceram imediatamente. Sim, respondeu Alec respeitosamente. Como Kainan havia deduzido parte da identidade de Caim, era melhor eliminá-lo para evitar problemas. No entanto, Robert ainda poderia ser útil, especialmente no que diz respeito a informações sobre o líder desaparecido da equipe Void. O resto não era algo com que Caim precisasse se preocupar. Ski, Miyamoto, vocês dois ficarão encarregados de tomar o controle de todos os territórios da equipe Wii e estabelecer uma base lá, instruiu Caim aos dois. Entendido, responderam ambos respeitosamente. Ah, e lembrem-se, vocês podem recrutar pessoas, mas os critérios de seleção continuam os mesmos de antes. Qualidade acima de quantidade, acrescentou Caim como um lembrete. Entendido. Após falar, Caim tirou várias Pokébolas do bolso. Elas continham os Pokémon que ainda tinham potencial de batalha após sua vitória esmagadora, incluindo alguns que pertenciam aos membros de alto escalão da equipe Vazio. Eles eram Pokémon de nível quase de elite. Embora lhes faltasse vitalidade, com algum treino, eles poderiam recuperar sua força básica. Para a equipe Cell absorver rapidamente uma força tão poderosa quanto a equipe Vazio, as capacidades de combate atuais de Ski e dos outros não eram suficientes. Com esses Pokémon, pelo menos eles seriam capazes de se defender. Por fim, Caim não atribuiu nenhuma tarefa específica a Karen, deixando-a um pouco desorientada. Vamos lá. Você virá comigo para conhecer os líderes das outras forças em Malville City, disse Caim calmamente enquanto se dirigia para a porta. Karen o seguiu. Antes de partir, Caim recolheu Zokin e Drapion, deixando para trás apenas Onchfou, Weavile e Jindar. Esses 3 Pokémon não revelariam sua identidade. Do lado de fora do prédio da equipe Void, muitos membros de outras forças já estavam esperando. Quando Caim entrou, os espiões daquelas forças não puderam mais segui-lo, mas haviam previsto o que aconteceria. Assim, eles notificaram imediatamente seus superiores, que então repassaram o relatório aos líderes de cada força. A equipe Void, como uma das 6 grandes potências da cidade de Malville, havia atraído a atenção dos outros 5 líderes naquele momento. Eram 5, todos considerados de nível elite apenas por uma pequena margem no extremo inferior do espectro. Malville City, sendo uma das principais cidades da região de Wem, estava sob a supervisão de uma das atuais Elite 4, Watson. Mesmo assim, abrigava 6 forças clandestinas, cujos líderes eram todos de nível elite.
Isso demonstrava o quão mal Watson administrava sua posição. Não era de admirar que Juan quisesse substituí-lo nas semifinais. Vale ressaltar que o título de nível Elite não reflete automaticamente o verdadeiro poder de alguém. Quando um Pokémon atinge o nível 60, ele é oficialmente considerado como tendo entrado no nível Elite, mas isso é apenas o começo, conhecido como nível Elite inicial. Pokémon como Mismagios de Caim e Altaria pertenciam a essa categoria. Quando um Pokémon atinge o nível 64, ele é considerado de nível Elite intermediário, dentro da categoria de treinadores de Elite. No nível 66, isso sobe para o nível Elite avançado e, ao atingir o nível 69, é classificado como nível Elite máximo. Se um Pokémon atinge o nível 70, considere-se que seu treinador entrou para a Elite 4, um grupo distinto que inclui grandes talentos como o Mestre de Caim, Matsuda Takashi. O nível Elite 4 é uma subcategoria dentro da faixa de níveis Elite. Embora a classificação Elite abrange os níveis 60 a 79, os treinadores que atingem o nível 70 ou superior são considerados a Elite entre a Elite. Finalmente, ao atingir o nível 76, um Pokémon entra no nível da Elite 4 avançada. Nessa fase, cada nível representa uma diferença significativa e chegar a esse ponto exige uma combinação de talento, métodos de treinamento eficazes e muitos recursos. Os 5 líderes das outras forças em Malville City eram todos treinadores de nível Elite inicial, o que não preocupava Caim. Em frente ao prédio da equipe Void, os 5 líderes e seus seguidores diretos aguardavam pacientemente o vencedor. Eles planejavam assumir o controle da equipe Void há muito tempo, mas nunca agiram por 2 motivos principais. Primeiro, eles não tinham certeza se o líder da equipe Void havia desaparecido ou se estava apenas se escondendo. Em segundo lugar, eles se vigiavam constantemente, com medo de que qualquer movimento desse a outra fosse a vantagem. Por isso, ninguém havia tomado a iniciativa. No entanto, Caíno assumiu o controle da equipe vazia primeiro, deixando os 5 líderes com expressões sombrias. Vestido com uma túnica preta e uma máscara branca, Caim caminhou em direção a eles com Karen ao seu lado. Suas primeiras palavras foram: a partir de hoje, tudo o que pertencia à equipe Void será absorvido pela equipe Heaven, incluindo seu lugar no Coliseu de Batalha. Mesmo diante de 5 líderes de nível de elite, Caim não demonstrou medo. Capítulos 827 a 826 Exibição de potência. Ao ouvirem as palavras de Caim, as 5 pessoas à sua frente não conseguiram conter a compostura. Será que alguém realmente esperava engolir todo o território da equipe Void, resultado de seus planos de longa data, e permitir que um forasteiro interviesse em Malville City? Originalmente, um pedaço de carne era destinado a 6 pessoas. Embora ninguém passasse fome, quem não gostaria de um pouco mais para ficar completamente satisfeito? Não seria melhor transformar 6 porções em 5? Afinal, o partido eliminado também poderia fazer parte da festa. No entanto, agora, em vez de dividirem o animal eliminado entre si, alguém aproveitou a oportunidade para devorá-lo de uma só vez, e até se atreveu a propor compartilhar a carne com os outros. Isso deixou de ser apenas uma afronta. Os 5 líderes das outras facções observaram Montico, Coeville e Gingar, que estavam ao lado de Caim. A energia que emitiam era impressionante, e sua capacidade de combate também não parecia fraca. Mas por mais fortes que fossem, ainda eram Pokémon de nível quase de elite. Eles sabiam muito bem que possuíam um Pokémon genuinamente de nível de elite. Mesmo que tivessem acabado de atingir esse nível, ainda eram Pokémon de nível de elite. Isso não era algo que Pokémon de nível inferior pudessem facilmente contestar. Além disso, aqueles que alcançaram o nível de elite não eram treinadores quaisquer, eram indivíduos talentosos e com objetivos claros. Ao contrário dos membros da equipe Void, que mal treinavam e se entregavam ao lazer, esses treinadores demais negligenciavam o combate ou a preparação. Com uma rápida troca de olhares, os 5 concordaram prontamente com um plano. Eles não permitiriam intervenção externa. Primeiro, eliminem os intrusos. Depois, decidam como dividir o espólio entre si. Um a um, eles sacaram suas Pokébolas e invocaram seus Pokémon. Ao todo, apareceram 5 Pokémon de nível de elite. 5 Pokémon de elite combinando suas energias e irradiando uma presença poderosa. Caim observou os 5 treinadores e seus Pokémon e usou seu sistema para registrar as informações. Na extrema esquerda, um homem com óculos de aros dourados, de aparência erudita, invocou um Cacturne de qualidade azul, nível 62. À segunda da esquerda, uma mulher com um manto vermelho e maquiagem exagerada liberou um CVP de qualidade azul no nível 62.
No centro, um homem corpulento com músculos salientes por todo o corpo, embora sua expressão não sugerisse que ele fosse apenas um bruto sem cérebro, parecia liderar o grupo. Ele tinha um Intoni de qualidade azul no nível 63, ligeiramente mais forte que os outros. O segundo da direita, um homem corpulento com vários anéis em cada dedo e um charuto na boca, revelou um Nidon de qualidade azul no nível 62. Finalmente, no extremo direito, vestido com um manto preto semelhante ao de Caim, um homem de olhos fios sob o capuz invocou um dos clopes de qualidade azul, nível 62. Cinco pessoas, cinco Pokémon de nível de Elite. Claramente, essas eram suas principais armas. Para Caim, a qualidade deles, classificada como azul, era totalmente lógica e esperada. Apenas Pokémon com qualidade azul clara tinham uma chance real de alcançar o nível de Elite, e aqueles com qualidade azul tinham uma probabilidade significativamente maior do que aqueles com qualidade azul clara. Seria realmente estranho se o líder de uma grande organização não tivesse sequer um Pokémon de nível azul. A mensagem era clara: eles planejavam esmagar Caim com força bruta e transformar sua equipe em mais um banquete. Mas Caim já estava preparado. Se ele planejava enfrentar a equipe vazio e garantir um lugar no campo de batalha de Malville City, demonstrar poder era uma parte essencial do plano. Calmamente, ele tirou uma Pokébola do bolso e a lançou para o ar. A Altaria apareceu. O Pokémon abriu as asas e soltou um grito claro e ressonante. Sua energia foi totalmente liberada. Era a Altaria, que havia ascendido recentemente ao nível de Elite. Sendo um Pokémon do tipo Dragão e Voador, seu nível 60 não o colocava em desvantagem contra esses oponentes. Na verdade, a qualidade de Altaria era ainda mais excepcional que a deles. Quando os cinco treinadores sentiram sua presença, suas expressões escureceram. Um Pokémon de nível de Elite. No momento em que Altaria apareceu, ficou claro que havia atingido esse nível. Você acha que invocar uma Altaria recém-Elite é suficiente para devorar toda a equipe Voidia e ainda tomar o controle do campo de batalha? Perguntou o homem corpulento no centro. Com suas palavras, os outros quatro começaram a recuperar a compostura. Claro, um único Pokémon recém-Elite não foi suficiente para intimidá-los ou fazê-los desistir de uma oportunidade tão tentadora. O homem no centro estará avaliando Caim cuidadosamente. Em sua experiência, os inimigos que se escondiam nas sombras eram muito mais perigosos do que aqueles que se mostravam abertamente. Quando Caim viu que eles ainda pretendiam lutar, balançou a cabeça e sorriu. É. E se eu adicionar mais um Pokémon à equação? Da sombra de Caim, uma figura escura flutuou até seu lado, revelando-se aos cinco. Era Miss Magius. Uma Miss Magius de nível de elite. Desde que começou a treinar com Caim, Miss Magius recuperou totalmente sua força, atingindo um nível semelhante ao de Altaria, embora sua aura fosse muito mais intimidadora. A aparição de Miss Magius congelou as expressões dos cinco treinadores. Até mesmo seus Pokémon começaram a demonstrar inquietação. Altaria já os havia deixado nervosos, mas Miss Magius adicionou uma pressão enorme. O dos Clops, em particular, parecia quase paralisado diante da presença de Miss Magius. Ain sabia que Altaria e Miss Magius eram suas cartas mais fortes nessa operação. Mesmo que não conseguissem demonstrar todo o seu potencial, às vezes o simples fato de estarem presentes já fazia a diferença. Os cinco treinadores hesitaram. Ain poderia concentrar seu ataque em um deles, e os outros provavelmente não ajudariam. Na verdade, poderiam aproveitar a oportunidade para ganhar algo. Aos poucos, suas expressões mudaram. Eles não pensavam mais em lutar, mas em como maximizar seus benefícios sob as novas regras de Caim. Ao ver isso, o homem no centro suspirou. Sem dizer mais nada, Caim deu um passo para o lado e apresentou seu companheiro. Por enquanto, tudo relacionado ao campo de batalha de Malville City será administrado por ela. Capítulos 820 e 8-827 Conclusão da questão. Após ouvirem os planos de Caim, os líderes das outras facções não demonstraram nenhuma reação. Como Caim havia demonstrado força suficiente, ele agora poderia assumir o que a equipe vazio havia deixado para trás. Como uma das equipes responsáveis pela arena de batalha em Malville City, a equipe Void havia sido substituída pela equipe Heaven, e era lógico que alguém precisaria cuidar das operações diárias. Atribuir essa tarefa a uma única pessoa foi a escolha mais natural. Não importava se era homem ou mulher. No mundo das forças clandestinas, o gênero não importava, apenas a força. Ain representava essa força dentro da equipe celestial. A força de seus subordinados era irrelevante, o que importava era ele.
Na presença dos 5 líderes e seus subordinados, Caim apresentou Karen como a pessoa designada para o cargo. Essa não foi uma decisão tomada por preferência, mas por necessidade. Na equipe Heaven, havia apenas 4 figuras-chave: Skei, que administrava a academia da cidade Foa, Miyamoto e Alec, que supervisionavam a estrutura geral da equipe, e Karen, que liderava o grupo de caça. Contudo, durante esse período, o grupo de caça não estaria muito ativo. A prioridade seria absorver e assimilar tudo o que a equipe Void tivesse deixado para trás. Assim que a equipe Heaven consolidasse sua posição em Malville City, Cain encontraria alguém para substituir Karen, permitindo que ela retornasse às suas atividades preferidas. Por ora, ela só precisaria administrar a arena de batalha por um tempo, observando como as outras 5 facções lidavam com suas respectivas responsabilidades. Quanto a Leafiton, Cain decidiu mudar seus planos iniciais. O desenvolvimento da cidade estava ocorrendo sem problemas e, com o Velo Matsuda mantendo a ordem, Cain não via mais necessidade de manter forças clandestinas naquela área. A presença da equipe Heaven em Leafiton poderia aumentar o risco de Cain ser descoberto. Além disso, sem um mercado negro, a equipe não tinha uma fonte de renda significativa. Estabelecer um mercado negro na cidade não era viável, visto que a Devon Corporation havia construído um grande centro comercial perto da academia com perspectivas de expansão contínua. Essa área comercial já era uma fonte considerável de receita para Caim, e ele não queria interromper esse fluxo estável. Portanto, Deafiton se tornaria uma cidade limpa e inteiramente sob o controle da Liga Pokémon. Se a Liga percebesse o potencial de Leafiton como um modelo de cidade limpa e próspera, provavelmente dobraria seus esforços de apoio. Mesmo em Rustvoros City, a maior cidade da região de Oem, grupos clandestinos estavam profundamente enraizados. Portanto, ter uma cidade futura livre de influências negativas seria uma conquista significativa para a Liga. Naturalmente, Caim continuaria responsável por Leafiton, mas as forças subterrâneas não seriam mais necessárias. Com a integração da equipe Heaven e Malville City como uma das 6 principais facções, sua expansão atingiu um novo patamar. A capacidade da equipe de assimilar as operações da equipe Void seria decisiva. Embora tenha sido um desafio, a curto prazo foi o suficiente para impulsionar o crescimento da equipe. Caim também obteve ganhos substanciais. Com a renda proveniente da participação nas operações da arena de batalha, a equipe Heaven teria um fluxo de receita constante, aliviando a pressão financeira de Caim para treinar seus Pokémon. Após apresentar Karen, Cain reuniu Skei, os outros 3 líderes e os principais membros da equipe na sala de reuniões da antiga base da equipe Void. O objetivo principal era delinear os passos para assumir o controle total das operações e definir as estratégias de desenvolvimento da equipe. Os Pokémon que Cain havia confiscado de antigos membros da equipe Void foram distribuídos entre Skei e os outros líderes. Os mais fortes foram designados a eles, enquanto os mais fracos foram dados a outros membros com potencial, permitindo que eles aumentassem rapidamente seu nível de combate. No entanto, para continuarem a memorar, teriam de contar com seu próprio esforço no treino dos seus Pokémon. Por ora, as aquisições foram suficientes para fortalecer o elenco e enfrentar os desafios imediatos. Além disso, Caim promoveu formalmente Ski e os outros 3 líderes ao cargo de executivos dentro da equipe Heaven. Outros membros também receberam promoções, como a de capitão para oficial. Embora alguns não possuíssem a força necessária, a integração dos recursos da equipe Void compensaria essa lacuna rapidamente. Por outro lado, os recursos obtidos durante o incidente com os seres do tipo Fada também elevaram as capacidades da equipe. Não era difícil imaginar que a equipe logo alcançaria, e até mesmo superaria, a escala original da equipe Void. O mais importante era a percepção externa. Caim agora era visto como um treinador de elite. A presença de um Pokémon desse nível na equipe Cielo superava em muito a ameaça representada pela equipe Vazio, que não possuía nenhum Pokémon desse nível. Por fim, Caim autorizou o recrutamento de novos membros para a equipe, delegando os detalhes a Ski e aos outros oficiais. Ao observar os líderes presentes na sala, Caim refletiu que em breve precisaria identificar e promover mais pessoas para assumirem funções-chave. Se a equipe continuasse a aquecer, os recursos humanos atuais não seriam suficientes. Após finalizar os preparativos, Caim deixou o restante nas mãos de seus subordinados e se retirou. Abriu uma janela no andar superior do prédio e saltou para o vazio. Montado nas costas de Figon, Caim desapareceu na noite. Assim que se afastou da cidade, ele invocou Zoukin e usou o movimento teleporte para levá-lo de volta ao quintal de sua casa em Leafiton.
Naquela noite, Caim elogiou Altaria e Mismagius por seu excelente desempenho, prometendo-lhes uma recompensa especial. Onshfou, Weavile e Gingar também desfrutaram de uma batalha intensa, algo que não experimentavam há tempos. Após libertar seus Pokémon para descansarem, Caim foi dormir. Com tudo resolvido em Malville City, ele agora podia se concentrar em seu próximo objetivo, uma ilha misteriosa localizada entre as regiões de Uem e Kanto, uma ilha que ele já havia visitado antes, mas que não tinha conseguido explorar completamente. Com a equipe Heaven assumindo o controle de Malville City, Cain sabia que era o momento certo para se aventurar naquela ilha, onde planejava estabelecer uma base secreta. Capítulos 829-828 A Membrana da Terra e a Rocha Carmesim. Caim permaneceu na tranquila cidade frondosa por mais meio mês, aguardando que a equipe celestial reunisse os materiais necessários para seus planos. Embora esse período de tempo fosse insuficiente para a antiga equipe Heaven, agora, como uma das principais facções da cidade de Malville, a situação havia mudado. Embora ainda levasse tempo para assimilar completamente os recursos da cidade, os itens necessários para Caim haviam sido priorizados desde o início. Além disso, alguns contatos dentro da liga estavam ajudando a reunir materiais, acelerando significativamente o processo. Nesse período, Caim já havia concluído as poções de melhoria de qualidade para sua segunda equipe. Apesar dos ingredientes serem complexos, o amplo alcance de sua rede facilitou o trabalho. O item-chave para Ron foi adquirido diretamente de Steven Stone, cujo se veio graças a Wallace e à rica história aquática do ginásio da cidade de Sotopolis, enquanto os ingredientes para Bagon, ainda mais raros, foram obtidos através de Drake. Os materiais mais comuns foram coletados com eficiência pela equipe Heaven. No entanto, componentes cruciais para Larvitar e Combusken ainda estavam faltando, o que complicava a criação de suas poções. Para Larvitar, era necessário um material conhecido como membrana da Terra e para Combusken, a rara rocha carnesimo. Ambos os elementos eram extremamente raros, a ponto de muitas pessoas nunca terem sequer ouvido falar deles. Caim lembrou-se de como, em ocasiões anteriores, os nomes extravagantes dos ingredientes dificultavam sua localização. Por sorte, seu sistema já havia sido atualizado e ele agora contava com a ajuda de Porygon 2, que coletava informações constantemente da rede, expandindo o banco de dados do sistema. A análise do sistema indicou que a maior probabilidade de encontrar esses materiais era no Monte Shinei, a montanha mais alta e emblemática da região de Oem. Anteriormente, Caim havia explorado apenas uma pequena parte da montanha quando esteve antes que o aparecimento da equipe Magma interrompesse seu progresso. Desta vez, ele planejava chegar ao cume e dedicar o tempo necessário para encontrar o que procurava. Além disso, a expedição ao Monte Chinês serviria como uma oportunidade de treinamento e fortalecimento para sua equipe. Contanto que ele gerenciasse cuidadosamente o nível de seus Pokémon, ele poderia até usar Lavitar em batalha sem problemas. Após os preparativos finais e a conclusão da poção de Bagome em apenas 3 horas, Caim decidiu partir sem mais demora. Ele já havia passado tempo suficiente na Cidade das Folhas e agora era hora de prosseguir com sua missão. Ele chamou Figon, montou em suas costas e partiu em direção ao Monte Shimei, levando todos os seus Pokémon consigo. Seu plano era continuar até a misteriosa ilha no mar assim que reunisse os materiais necessários, estabelecendo eventualmente sua base secreta de treinamento. Em vez de seguir o caminho habitual pela cidade de Vedanturv, Caim decidiu evitar as trilhas movimentadas. Ele não queria ser incomodado, mesmo que a parte superior da montanha oferecesse maior tranquilidade. Além disso, ele planejava iniciar sua subida a partir da encosta intermediária da montanha, onde o nível dos Pokémon selvagens era mais adequado para sua equipe. Figon, agora em um nível quase de elite, voou mais rápido do que nunca. A jornada de Leafiton até a encosta do Monte Ginei levou apenas algumas horas. Ao pousar, sua presença impôs respeito entre os Pokémon selvagens, que rapidamente se dispersaram, cientes do poder de Figon. Figon havia recuperado totalmente sua confiança após atingir esse nível, deixando para trás a imagem de dragão maltratado. Até mesmo a Altaria, que havia alcançado recentemente o nível de elite, agora o olhava com respeito em vez de escárnio. Após sua conquista, Altaria não demonstrou arrogância. Em vez disso, tornou-se mais cooperativa e disposta a seguir as ordens de Caim em batalha, o que representou um grande avanço. Mesmagius, por outro lado, também havia demonstrado um progresso notável após vários meses de treinamento sob a rigorosa orientação de Caim. Embora não fosse um Pokémon criado desde o início, sua natureza simples e dedicação a Caim o tornaram um membro valioso e obediente da equipe. Mesmagius carregava um sino da calma, o que fortalecera muito seu vínculo com Caim.
Embora sua criação não tivesse começado do zero, sua falta de experiência prévia em combate permitiu que Caim amoldasse ao seu estilo de batalha desde o início. Agora, Mismagius era um Pokémon de nível de Elite, totalmente sincronizado com Caim no campo de batalha. Junto com Altaria, Caim agora tinha dois Pokémon de nível de Elite em sua equipe. Embora não estivessem entre os mais fortes de sua categoria, Caim sentia que agora podia enfrentar outros treinadores de Elite sem medo de ser facilmente derrotado. Enquanto Caim avançava pelo Monte Shimei, sua mente se concentrava na missão. Encontrar a membrana da Terra e a rocha carmesim não seria fácil, mas a recompensa valeria o esforço. Ele sabia que, com sua equipe atual e o apoio de sua rede de contatos, estava mais perto do que nunca de alcançar seus objetivos. Nos dias que se seguiriam, o Monte Shimei testemunharia sua determinação, e a misteriosa Yanomaro aguardava como próximo passo em seu ambicioso plano. Capítulo 830-829 Tarivino. Após entrar na floresta, Caim decidiu recolher Figon para sua Pokébola. Nessa área, o nível dos Pokémon selvagens era consideravelmente adequado para Larvitar e Aron batalharem e treinarem. Caim libertou Larvitar e Aron. Larvitar ainda precisava subir mais 4 níveis antes de evoluir, enquanto a poção de aumento de qualidade de Aron já estava completa, então não havia motivos para preocupação. Os Pokémon selvagens por volta do nível 30 nesta área eram perfeitos para esses dois pequenos. Lá, tio. Foi tio. Assim que Larvitar e Aron saíram, ficaram extremamente animados. Durante esse tempo, ambos perceberam o aumento de sua força e, observando os arredores, souberam imediatamente que aquela era uma nova oportunidade de treinamento. Isso os deixou muito felizes. Larvitar, Aron, deem o seu melhor na batalha e comportem-se. Se não obedecerem, terei que chamar o Combusken. Ain sorriu enquanto falava, observando a energia com que ambos os Pokémon reagiram. Lá. Larvitar respondeu firmemente, erguendo sua pequena mão em direção à cabeça num gesto que lembrava uma saudação militar, embora, devido aos seus braços curtos, só conseguisse tocar o nariz. Aron, observando Larvitar, tentou imitar o gesto, mas suas pernas curtas e postura quadrúpede o deixaram confuso e sem saber como proceder. Ao ver a falta de jeito de Aron, Caim não conseguiu conter o riso. Ah! Ambos os Pokémon, que em suas formas finais seriam imponentes e temíveis, eram absolutamente adoráveis desse estágio inicial. Era difícil não sorrir com o comportamento deles. Larvitar, uma vez evoluído para Tiritar, seria tão impressionante quanto o mini Godzilla, enquanto Aron, ao se tornar Agron, não ficaria atrás. Além disso, Cain já possuía uma Mega Stone para Agron, a única que ele havia encontrado até então que funcionaria com sua equipe. O potencial já elevado de Aron prometia se tornar algo digno de ser testemunhado quando atingisse sua forma final. Bem, então, hora de partir. Vamos explorar a montanha e procurar o que precisamos, disse Caim, dirigindo-se para a subida com os dois pequenos Pokémon logo atrás. Graças ao seu tamanho compacto, Larvitar e Aron não atraíam muita atenção. A presença de um humano como Caim também não representava uma ameaça significativa para os Pokémon selvagens, então não demorou muito para que alguns decidissem atacar. O primeiro a tentar tirar proveito da situação foi um Canivine, um Pokémon originalmente registrado na região de Sinnoh. Este Canivine, de nível 32 com potencial verde claro, lançou-se das árvores em direção a Caim com a boca escancarada, pronto para atacar. Larvitar, use deslizamento de rochas para pará-lo. Aron, prepare-se para usar a cabeçada. Caim deu as instruções calmamente enquanto observava o ataque de Canivine. Larvitar e Aron não eram estranhos à batalha. Através do treinamento diário, eles ganharam experiência e desenvolveram uma forte sincronia com Caim. Larvi. Larvitar ergueu suas pequenas mãos e pedras de vários tamanhos apareceram no ar, caindo diretamente no caminho de Canivine. Pum pum pum. Canivine, incapaz de se esquivar enquanto estava no ar, sofreu todo o impacto. Antes que pudesse tocar o chão, Arone já estava à espera. Com precisão, o pequeno Pokémon de aço calculou o momento certo e avançou com uma cabeçada direto no rosto de Canivine antes que ele pudesse reagir. Clang! O som do impacto ecoou quando a cabeça dura de Aron colidiu com o corpo de Canivine, arremessando para o lado. A eficácia do golpe era inegável. Com o tempo, a cabeça de Aron fora constantemente reforçada, tornando-se sua arma mais formidável. Aron, use tumba de pedra. Larvitar, Célia com aranha. Caine viu o estado de Canivine e decidiu não retirá-la imediatamente, ele tinha outro propósito para ela. Por Tio obedecendo a ordem, Aron lançou fragmentos de rocha que formaram grossas correntes, prendendo Canivine ao chão.
Ao mesmo tempo, Lavitar tocou o chão com suas pequenas mãos, e a areia ao redor se moveu como serpentes, cobrindo lentamente Canivine até que ele estivesse enterrado, deixando apenas sua cabeça exposta. Essa combinação foi o resultado de dias de treinamento constante entre Lavitar e Aron. A execução deles já era impecável. Canivine tentou resistir, mas falou. No fim, ficou completamente preso em um monte de areia, com apenas a pequena cabeça para fora, demonstrando claro medo em seus olhos. Caim aproximou-se calmamente do Canivine derrotado, sorrindo. Lavitar e Aron seguiram de perto. Agora, os papéis haviam se invertido, e o atacante estava à mercê do grupo. Desesperado, Canivine tentou pedir ajuda. Abriu a boca e liberou uma névoa rosa com um aroma doce, um movimento criado para atrair outros Pokémon selvagens por perto. Caim, que já esperava por isso, assentiu com satisfação. Era por isso que ele não tinha acabado com Canivine imediatamente. Graças ao movimento aroma doce, mais Pokémon selvagens logo se aproximavam, facilitando a busca por oponentes para treinamento. Era um método muito mais eficiente do que persegui-los um por um. Larvitar, Aron, preparem-se para mais batalhas, disse Caim com um sorriso enquanto observava o aroma se espalhar. Avi. Aron. Ambos responderam com entusiasmo, prontos para a ação que estava por vir. Capítulo 830 e 830 Descoberta de um Pokémon inicial. Quando Caim deixou o local acompanhado por Larvitar e Aron, ambos pareciam completamente satisfeitos. Entretanto, Canivine desabou no chão. Ao contrário de antes, não havia mais rochas ou areia bloqueando seus movimentos. No entanto, naquele momento, Canivine não conseguia se mover, mesmo que quisesse. Seus olhos estavam vazios, demonstrando um estado de exaustão total, e ele jazia ali como se seu corpo tivesse sido completamente drenado de energia. De tempos em tempos, chegava até a temer ligeiramente, evidência de que havia ultrapassado seus limites. Parecia que estava a um passo de espumar pela boca. Por outro lado, Lavitar e Aron exibiam expressões satisfeitas, com um leve rubor visível nas bochechas. Que batalha intensa! Às vezes, uma briga intermitente não se compara a uma longa e prolongada. Estas últimas costumam ser mais prazerosas e produtivas. Larvitar e Aron, agora com diamantes na boca, caminharam aos pulinhos, quase como se estivessem cantarolando uma canção de felicidade. Qual era mesmo o ditado? Um diamante, fruto de esforço, vale mais do que qualquer outra coisa. Caim deixou a área da floresta com seus Pokémon. Devido aos efeitos do movimento aroma doce usado por Carivine, quase todos os Pokémon naquela parte da floresta foram atraídos para o local. Se ele quisesse continuar treinando, precisaria se deslocar para um terreno mais alto. Felizmente, não havia muita gente naquela área, pois a batalha anterior quase causou uma confusão generalizada que poderia ter ferido várias pessoas. A membrana da Terra, segundo a análise do sistema, parece ser um tipo de essência concentrada proveniente de uma montanha. Quanto mais antiga e mais alta a montanha, maior a qualidade de sua essência, o que aumenta significativamente o efeito da poção de aprimoramento de qualidade em Larvitar. Por outro lado, a rocha carmesim, após análise, parece ser um produto do magma. Embora o sistema não tenha conseguido determinar sua natureza exata, ele pode identificá-la e analisá-la caso a detecte, oferecendo resultados altamente confiáveis. Por causa disso, Caim decidiu ir para o Monte Shimei. Sendo o maior vulcão ativo da região de Oem, sua imensa presença é visível de grande parte da região. Se algo estivesse escondido no magma, o Monte Shimei seria o lugar mais provável para encontrá-lo. Apesar dos riscos associados ao vulcão, Caim estava determinado a enfrentá-los. Ele caminhou em direção à montanha e retornou à caverna que havia explorado anteriormente quando esteve. Lá, encontrou um local tranquilo do lado de fora da caverna para acampar durante a noite. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol, ele decidiu entrar na caverna. Da última vez, eles não conseguiram chegar ao fundo porque um grande grupo de Slugma bloqueou o caminho e suas forças eram insuficientes naquele momento. Então, tiveram que recuar. Mas desta vez, Caim planejava procurar itens dentro da montanha. Ele poderia subir até o topo para entrar por lá ou encontrar um túnel que levasse diretamente ao interior. Agora que estava ali, ele também estava curioso para explorar o fundo da caverna. Vale lembrar que o fragmento da armadura de Groudon que Lavitar carrega nas costas foi encontrado nesta caverna. No entanto, não está claro se os membros da equipe Magma o encontraram no fundo da caverna ou antes de entrarem. Se foi encontrado aqui, será que isso significa que ainda existem mais fragmentos escondidos neste local? Um pequeno fragmento daquela armadura já havia concedido benefícios significativos a Lavitar.
L'Habitat sempre teve um excelente controle sobre energia do tipo solo e rocha, mas graças a esse fragmento de armadura, seu controle sobre energia do tipo solo começou a superar o controle sobre energia do tipo rocha. Embora sua evolução final, Tiritar, passe a ser do tipo pedra e sombrio, sua capacidade de usar golpes do tipo terrestre não será pedida, nem seu controle sobre essa energia. Isso garantiria que seu poder de ataque não diminuísse no futuro. Com essa curiosidade em mente, Caim e seus Pokémon se embrenharam mais fundo na caverna. Os Pokémon selvagens da caverna haviam sido exterminados anteriormente pela equipe Magma, o que facilitou a entrada. No entanto, com o tempo, os Pokémon selvagens retornaram para reivindicar a caverna como seu lar. Dado o nível dos Pokémon nesta área, Caim precisava do apoio de outros companheiros de equipe para enfrentá-los. Ele trouxe Combuskim e, junto com Larvitar e Aron, formaram uma equipe formidável. O trabalho em equipe e a experiência adquirida ao longo do tempo os tornaram muito eficazes em batalha. Embora pudesse ter convocado Zolking e Onchfel para abrir caminho com facilidade, Caim sabia que era mais importante treinar sua segunda equipe. Se não enfrentassem desafios significativos agora, ficariam muito dependentes dos mais fortes no futuro e não desenvolveriam a capacidade de superar obstáculos difíceis por conta própria. Apesar das dificuldades, Aaron alcançou o nível 31 após as batalhas do dia anterior, aproximando-se de sua evolução. Larvitar também havia alcançado o nível 27, aproximando-se de sua própria evolução. Agora, com a adição de um Combusken de nível 30, a equipe ficou bem equilibrada. Ao se aventurarem mais adentro, encontraram muitos Pokémon do tipo fogo, principalmente Slugma e Numel. Ocasionalmente, Camerupt e Toqual apareciam, sendo oponentes mais fortes. Embora Aron seja um Pokémon do tipo aço e estivesse em desvantagem aqui, ele continuou se adaptando e melhorando a cada luta. Ain sabia que era essencial para Aron enfrentar suas fraquezas em vez de evitá-las. Treinar em condições adversas agora reduziria o sofrimento no futuro. Na metade do caminho, Caim se surpreendeu ao ver algo inesperado. Um Pokémon agachado no chão, com chamas brilhando em sua cabeça e cauda. Um Kelava. O Pokémon do tipo Fogo da região de Johto, evolução de Cyndaquil e forma anterior ao poderoso Tifusion. Este Pokémon inicial possui grande potencial e força desde que seja bem treinado. Antes que Caim pudesse analisar os dados de Quilava, ele desapareceu num instante, correndo para o interior da caverna. Será que existe uma colônia de Cyndaquil dentro desta caverna? Perguntou-se Caim. Os Pokémon iniciais geralmente são controlados pela Liga Pokémon e é raro encontrar exemplares selvagens. Se alguém tiver a sorte de encontrar um, isso representa uma grande oportunidade. Aqueles com bom potencial podem ser treinados, e os de qualidade inferior podem ser vendidos por um preço considerável no mercado negro. Para Caim, como criador, havia uma terceira opção: capturar toda a colônia, criá-la com cuidado e selecionar os melhores exemplares. Lavitar, Aron, Combuskim, acelerem o ritmo. Precisamos ir mais fundo, disse Caim cheio de determinação. Fim do capítulo.